Casais inteligentes enriquecem juntos. A base para uma união financeiramente saudável. No início, Gustavo Cerbasi destaca como o dinheiro, ou a falta de diálogo sobre ele, pode ser o ponto central de muitos conflitos entre casais. Ele aponta que desentendimentos financeiros muitas vezes são disfarçados como problemas de romantismo, desleixo ou falta de compromisso. Por exemplo, quando não há recursos para um jantar romântico, pode-se interpretar como falta de atenção, ou a dificuldade em renovar o guarda-roupa vira desinteresse. Isso ocorre porque muitos casais ignoram a necessidade de discutir finanças de maneira aberta, clara e preventiva. Cerbasi enfatiza que, sem planejamento, as diferenças nos hábitos de consumo podem se transformar em verdadeiros vilões do relacionamento. O autor argumenta que a falta de alinhamento em objetivos e prioridades financeiras leva à frustração e ao acúmulo de tensões. Ele sugere que a comunicação é essencial, não apenas para resolver crises, mas também para evitá-las, tornando o dinheiro um aliado e não uma fonte de brigas. Perfis financeiros, conhecendo o parceiro. Um dos capítulos mais relevantes apresenta os 5 perfis financeiros mais comuns, poupador, gastador, descontrolado, desligado e financista ***. Cerbasi descreve as características, pontos fortes e fracos de cada perfil, mostrando como eles influenciam as decisões financeiras e o relacionamento. Poupadores, têm disciplina, mas tendem ao conformismo e à privação excessiva. Gastadores vivem o presente intensamente, mas têm dificuldade em pensar no futuro. Descontrolados não possuem controle sobre seus gastos, enfrentando constantemente dívidas. Desligados, mantêm certo equilíbrio financeiro, mas sem um planejamento claro. Financistas, são organizados e detalhistas, mas podem ser vistos como excessivamente controladores. O autor explora as combinações possíveis entre esses perfis e suas consequências para a vida a dois. Por exemplo, um casal formado por 2 gastadores pode aproveitar a vida intensamente, mas precisa encontrar equilíbrio para evitar problemas financeiros no futuro. Já um casal de 2 poupadores corre o risco de acumular riqueza sem aproveitá-la, vivendo uma vida restritiva. Planejamento financeiro, o caminho para a estabilidade. Gustavo Cerbasi apresenta a importância do planejamento financeiro em cada etapa do relacionamento. Ele destaca que, sem um plano, é comum casais aumentarem seus padrões de vida com o aumento da renda, mas sem formar reservas financeiras, resultando em crises a longo prazo. O autor propõe que o casal defina objetivos claros, como a compra de uma casa, viagens, educação dos filhos ou aposentadoria, e elabore estratégias para alcançá-los. Ele explica que o segredo está em poupar regularmente, investir com sabedoria e alinhar as expectativas de ambos. A comunicação sobre o orçamento e as metas deve ser frequente, garantindo que ambos se sintam parte do processo e responsáveis pelas conquistas. Cerbasi também oferece um teste de autoavaliação para ajudar os leitores a identificar o nível de alinhamento financeiro do casal. As perguntas envolvem hábitos de controle, investimento e planejamento para o futuro. Com base nos resultados, ele classifica os casais em 3 estágios, tropeçando um no outro, um puxando o outro e a todo vapor. O ciclo da vida financeira do casal. A segunda parte do livro mergulha nos desafios financeiros em diferentes fases do relacionamento, começando pelo namoro, passando pelo casamento e chegando à criação dos filhos. Em cada etapa, o autor traz exemplos reais e oferece conselhos práticos. 1. Namoro e noivado. O namoro é visto como um momento de descobertas e aprendizados, inclusive sobre como lidar com o dinheiro. Cerbasi alerta para o risco de gastos excessivos com presentes e jantares, destacando que a criatividade e o planejamento são mais valiosos que o consumo exagerado. Ele sugere que o casal aproveite essa fase para criar hábitos financeiros saudáveis, como economizar e começar a investir. 2. Casamento. Durante os primeiros anos de vida a dois, o casal deve estabelecer um orçamento compartilhado, alinhar sonhos e evitar dívidas desnecessárias. Cerbasi defende que, ao planejar juntos, é possível alcançar estabilidade financeira e evitar conflitos. Ele também aborda a decisão entre alugar, comprar ou construir uma casa, explicando que cada escolha deve ser baseada na realidade financeira e nos objetivos de longo prazo. 3. Casais com filhos.
quando a família cresce, os desafios financeiros aumentam. O autor enfatiza a importância de formar uma poupança mensal para emergências, planejar os gastos com educação e ensinar valores financeiros aos filhos desde cedo. Ele sugere práticas como introduzir a mesada para ensinar responsabilidade e transparência financeira. Enriquecendo juntos, investimentos e aposentadoria. No terceiro bloco, Shahbaz explora como os casais podem criar riqueza e garantir um futuro confortável. Ele desmistifica investimentos, explicando opções como previdência privada, ações e fundos, e incentiva o casal a buscar conhecimento sobre o mercado financeiro. O autor também introduz o conceito de independência financeira, destacando que é possível alcançá-la com disciplina e estratégia. Ele apresenta simulações de quanto poupar mensalmente e por quanto tempo para garantir uma aposentadoria tranquila. Além disso, destaca que a riqueza não deve ser apenas acumulada, mas também aproveitada para realizar sonhos e criar uma vida plena. A riqueza como objetivo de vida. Por fim, Gustavo Cerbasi reflete sobre o verdadeiro significado de riqueza, que vai além do acúmulo de bens. Ele sugere que o dinheiro deve ser usado para manter o que foi conquistado e proporcionar experiências significativas. Casais que aprendem a lidar com suas finanças não só evitam conflitos como também fortalecem a união, transformando o planejamento financeiro em uma ferramenta para alcançar felicidade e estabilidade. Este resumo expandido mantém os principais tópicos abordados no livro e aprofunda cada um deles, atingindo o objetivo de uma descrição narrativa mais rica e detalhada. Caso precise de algo adicional, é só pedir.